Olá, meus queridos, bem-vindos vocês a Notícias do Momento, neste dia 18 de novembro. Aqui estamos com muita notícia, muita coisa boa. Já vai deixando seu like aí, vai deixando o seu joinha aí. Estamos juntos porque Deus está no... Direto sem delongas, as nossas notícias de hoje, nesse dia 18 aqui, bem-vindo você, já vai deixando aqui, você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então tá aqui o nosso Notícias do Momento, agora a nossa edição internacional que está chegando, também a edição nacional que vai vir em seguidinha aí, tá? A música oração, comece bem o seu dia, também nossos vídeos de hoje, um vídeo novo que eu coloquei hoje de manhã, Madi encurralado, operação militar contra a VZ, né, a coisa tá ficando feia aí, gente, o que é isso? O grande reset está pronto, você está pronto para o grande botão que vai ser apertado, vem aí, né, tem muita coisa chegando também, o prenúncio de um mundo livre, novos vídeos que estamos aí colocando para vocês, tá? Siga os nossos canais no YouTube, se inscreva nos nossos canais e nossas redes sociais também, importante você estar participando. Despertos da Era de Aquário e também o workshop Rumo ao Novo Ser, 29 e 30 de novembro. Então é link na descrição. Estaremos sábado em Campinas, me segura, internacional com vocês aí. O que está acontecendo agora, a grande queda de internet aconteceu nas últimas horas em várias partes do mundo. Tivemos quedas como no Cloudflare, que é uma rede que comanda toda do Spotify, também outras como Canvas, Uber, Google Store e deixou as pessoas um pouco atônitas, né, por causa das quedas de energia de internet que teve. O que seria isso? Seria o prenúncio, talvez, de um EBS ou algo parecido, um preparativo, né? O que está acontecendo aí? Vocês acompanhem nosso canal, a gente vai falar mais sobre isso depois. E vamos aqui às notícias da Venezuela. Os militares dos Estados Unidos estão modernizando uma antiga base da época da Guerra Fria no Caribe, sinalizando preparativos para possíveis ataques na VZ. Então a base que estava um pouco desatualizada ali está agora sendo ativada, né, com os F-22 e todas as tropas americanas que estão se preparando aí no Caribe, né? Também o presidente Lourão não descartou a possibilidade de enviar soldados para combater dentro da VZ. Eles jogaram centenas de milhares de presidiários no nosso país e a gente vai ter que combater isso, diz ele, né? Então, ele não descarta a possibilidade de enviar soldados para combate dentro do território. Se bem que informações que eu tenho que já estariam no território, algumas operações secretas, né? Muito secretas que ninguém tem mais identificações. Aqui vemos uma foto do porta-aviões Gerald Ford, que foi avistado navegando para o sul, aproximadamente 240 quilômetros de Porto Rico. Esse é o seu primeiro avistamento no Caribe, né? Um grande porta-aviões, o maior do mundo, que está aproximadamente a 240 quilômetros próximo de Porto Rico, ou seja, muito próximo da costa da VZ. Vamos ver o que vai acontecer ali. Também temos notícias aqui do Departamento de GeoRRA americano. A estação Cortes resgatou 8 tripulantes de barco após seu navio ficar inoperante a 35 milhas a oeste de Veneza, na Flórida. Todos os passageiros foram devolvidos em segurança à rampa de barcos da Flórida, sem ferimentos relatados. O barco ficou à deriva, né? E aqui também mais uma notícia que parece que eles estão identificando todos os barcos que estão ali na região, vendo se estão transportando pó ou algo parecido, né? Aqui o Departamento de GeoRRA americano também fala que isso é o que a força parece, né? Vemos que os treinamentos militares ali, a obediência, a continência, eles estão trabalhando muito, inclusive com ações nas selvas do Panamá ali para tentar fazer aprendizado nas selvas do Panamá com essa região aí. Também é urgente também, generais da VZ estão ajustando, muitos deles estão ajustando questões para, quem sabe, fazer um motim contra o MAD, né? Porque muitos generais sabem que não vai ter jeito, eles vão perder e vão acabar sendo depostos e entregues. Então, eles acham que existe dentro dos quartéis da VZ, uma possibilidade de motim, né? Então, reunião às pressas na Casa Branca, ajuda do Brasil à VZ, Lourão coloca as cartas na mesa. Então, se o Brasil ajudar a VZ com qualquer tipo de ajuda, né, os Estados Unidos vai ficar furioso aí e vai em cima, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom,
Mas essa MAD está preocupado com os avanços dos Estados Unidos, analista Felipe Monteiro. MAD está em pânico, pois a chegada do Gerald Ford no Caribe intensifica tensões perto do seu país. E o Pentágono divulgou imagens dos fuzileiros navais realizando exercícios de tiro com rifles M27 no campo em Porto Rico, como parte de uma fase de prontidão operacional em meio ao aumento das tensões regionais que estão acontecendo ali na ofensiva antipó dessa região. Então, o pessoal ali está fazendo grandes ofensivas e treinando bastante aí para que quando chegar o momento da ação eles estejam todos preparados, né? Aqui o avião da Força Aérea dos Estados Unidos está voando em direção a VZ. Agora, mais um avião gigante americano, né, além do B-52, estão voando em direção a essas bases ali que estão na região. Sabendo que eles têm o porto de Trinidad e Tobago como aeroporto, tem Porto Rico também como um porto, né, seguro, e os aviões conseguem chegar rapidamente dentro do território da VZ, tá? Então, muitas coisas estão acontecendo. Então, bom, aqui, uma das opções que eles têm é lançar mais de 200 mísseis de cruzeiro Tomahawk para destruir as defesas aéreas da VZ e, em seguida, lançar ataques aéreos contra instalações e armazéns do Narco-Pó. Então, eu acho que isso é uma opção assim, bem viável, né? Eles usarem esses mísseis de cruzeiro para destruir as defesas aéreas e, com isso, eles têm liberdade de entrar depois no território fazendo o que precisa. Esses Tomahawks são mísseis muito caros, né? São mísseis assim, que custam uma fortuna, mas que poderiam evitar que essas defesas aéreas deles pudessem operar. Então é uma possibilidade bem concreta. Então os Estados Unidos anuncia a GORA contra o pó no Caribe, em toda a América Latina, em todo o Caribe. Então está começando já esse conflito urgente que seria parte da Operação Storm, um desdobramento da Operação Storm, que está ali a todo custo, todo pano, fazendo as suas tratativas ali de limpeza desse local. Bom, Loirão também inicia a operação Lança do Sul para eliminar o narcopó da América Latina. E urgente, ministro da GOR anuncia a operação Lança do Sul para acabar com o narcopó em todo o hemisfério. Então eles falam em todo o hemisfério, não é somente ali na vez, é em todo o hemisfério que eles estão fazendo essa operação. E o Pete Hegseth é um homem muito competente, está sob o comando, né, do Loirão, e está fazendo o que tem que ser feito ali. Então, vemos aqui também uma força. O Loirão ordenou a ação e o departamento de GORA está cumprindo a ordem. A Operação Lança do Sul, liderado pela Salticom, é uma missão que defende a pátria americana e remove os narcopós do nosso hemisfério, protegendo nossa pátria de conflitos e de pó que está acabando com o nosso povo, diz ele. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós o protegeremos, diz Pete Hegseth. Adiós Marcos ali, né? O chapeuzinho, adiós Marcos, adiós. E aqui também, vemos aqui que também na Colômbia, né? Na Colômbia a gente vê que 10 mil militares estão mobilizados também. Essa aqui é uma foto da Colômbia, fazendo exercícios ali e outras coisas que, só que a Colômbia também está dividida, que muitos generais da Colômbia estão apoiando os americanos e outra metade ainda é cooptada pela VZ. O povo não quer defender o Gustavo Petro, né? Então vemos que a mobilização está sendo intensa ali na região. E aqui, essa notícia aqui também falam que o MAD está começando a fraquejar. O MAD está começando a fraquejar e falam até o Paulo Figueiredo que ele poderia estar solicitando asilo em Cuba, o que não foi confirmado essa notícia, mas estaria fazendo a sua tentativa de fuga, né? Aqui a Maria Corina Machado, aquela que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, coloca um manifesto da liberdade pelo povo da VZ. E aqui, mas essa também, não, diz assim, ó, Manifesto da Liberdade, imagina o futuro da VZ pós-MAD.
da ganhadora do Prêmio Nobel, Maria Corina Machado, diz que as dezenas de milhões de inocentes que estão detidos na VZ são uma reflexão tardia em meio à crescente pressão dos Estados Unidos sobre o Nicolas Maduro, o presidente ilegítimo do país. Uma armada de navios e mais de 15 mil soldados foram enviados para a região. Os ataques aéreos continuam contra barcos suspeitos de pó, com a ameaça iminente de bombardeios de alvos terrestres apoiados por ações secretas da CIA. Então diz a Maria Corina que temos que cuidar da VZ com incentivos e punições. E o Lourão espera compelir Maduro a abdicar do poder sem levar os Estados Unidos ao conflito. É isso que eles de fato esperam, né? Que o Maduro abdique de seu poder e assim evitaria muitas perdas humanas inocentes diante desse quadro bastante sombrio que a gente vê nessa situação ali. E até mesmo por uma questão de economia de aparato militar, né? Porque um conflito nesse momento seria desastroso para ambas as nações, nem tanto para os Estados Unidos, mas desastroso para o pouco que resta da VZ, né? O seu poderio econômico estaria destruído nas suas bases. Então o objetivo final do Loirão não é Maduro, mas sim derrotar aos cubanos também. O Telegraph publica uma análise bombástica: o verdadeiro alvo da campanha de Loirão na VZ é a Cuba. Segundo o jornal britânico, a Casa Branca está concentrando seu contingente militar ali, não apenas para forçar a queda do Maduro, mas também porque a VZ, a ditadura de Cuba, perde sua última tábua de salvação após 66 anos de regime comuna. Já o porta-aviões Gerald Ford, já na região, como arquiteto estratégico, a reportagem alerta que as próximas semanas poderão determinar se os Estados Unidos buscam uma mudança de regime em Caracas ou em Havana, né, que é Cuba. Então a coisa está, de fato, aquecendo de maneira incrível, incrível, né? Então, mas essa também, Madi Aloirão, que quer falar com a VZ, se falará, diz assim: Maduro Aloirão, se você quer falar com a VZ, se falará face a face, né? Quem quiser conversar com a VZ, conversamos cara a cara. Mas é que não tem muita conversa não, porque ele não está desistindo, então a tendência é ele desistir. Alguns internautas estão teorizando que o regime de Cuba está auxiliando o regime de Maduro com sistemas de radar chineses para interferência e espionagem contra frotas americanas do Caribe. A imagem mostra uma interferência em espiral vindo diretamente de Cuba, sem propósito aparente e durando aproximadamente 3 horas. Esse padrão foi observado, então parece que esse círculo militar de Maduro estava em Havana, ou seja, eles estão utilizando equipamentos chineses para tentar neutralizar e enfraquecer as tropas americanas e a frota americana que ali está. Mas não sei se vão conseguir isso não, porque as forças superiores americanas são muito maiores. E o presidente Nicolas Maduro diz que está disposto a se reunir com o Loirão, declarando que a VZ está preparada para conversar com quem quiser conversar. E ele acrescentou que não deve acontecer o bombardeio e massacre do povo da VZ como resultado da interferência militar americana. E o jornalista Carlo Castro comentou seu programa que as contas bancárias para enviar familiares ao Brasil, né, antes que eles próprios se mudem para o Brasil, ou seja, houve muito intercâmbio de contas bancárias de dinheiro brasileiro que ajudou o Maduro a se instalar ali. Inclusive, falam que muito do dinheiro do contribuinte brasileiro, né, ajudou a libertar essas pessoas do regime comum, né, inclusive com a busca da primeira-dama do Peru, que fugiu da justiça, e ela teve um custo dessa viagem de mais de 300 mil reais, pago com o nosso suado dinheiro brasileiro, né? Aqui mais um miliciano chavista se grava em um navio da Marinha da VZ, né? Isso assim, que está patrulhando o mar da Caribe em defesa da pátria. Não ousem, gringos, não ousem, né? Porque eles estão querendo... os milicianos deles... enfim, né? É a tentativa, né? A narrativa é livre, né? Bom, então 30 dias de acordo de paz no Egito, é o fim de todos os conflitos na Terra. E o Loirão está aí para trazer o fim dos conflitos em todos os países
tudo isso é feito para trazer a paz mundial. Por isso que ele não deseja o conflito, porém ele deseja a destituição desses regimes ilegítimos aí, tá? E quanto ao regime americano, o Loirão afirma que tem uma lei para reabrir oficialmente o governo, colocando fim ao fechamento que aconteceu por parte dos democratas, né? Ele diz que o país está voltando a funcionar agora, diz a notícia da White House, da Casa Branca. Bom, aqui tá, diz o novo dono do McDonald's, é o tio Loirão, o novo dono, porque ele de fato tomou conta, e a gente vê que muita coisa está acontecendo assim, secretamente, a gente não tem base do que está acontecendo, mas muitas empresas estão trocando de mão, trocando de dono, e esse trocando de dono faz com que toda a antiga agenda do mal seja destituída. Então agora parece que ele comprou, ou assumiu, ou a aliança assumiu, ou a rede de lanchonetes do Mac americano, né? E isso dá assim uma liberdade dizendo que lá não fazem mais coisas ruins com os pequenos como faziam há tempo atrás, né? E os produtos que eles vendem agora são naturais, são de fato aquilo que eles anunciam e não subprodutos, né, dos humanos. Então parece que muita coisa está acontecendo sorrateiramente, a gente não tem muita ideia, né? Mas podemos confirmar e ficar tranquilos que tudo está acontecendo para a libertação da Terra, do planeta e até mesmo dessas empresas negativas que ousavam fazer maldades. E a proposta dos Estados Unidos e do Loirão é trazer progresso para a América, que os americanos e também todos os latino-americanos em geral comecem a ter prosperidade com empresas próprias que não sejam dominadas pelo grupo que dominava até então, que era o grupo do mal, né? O grupo das sombras. Aqui ele fala claramente que minha promessa é que cada família seja mais forte, mais feliz, mais bem-sucedida, até que todos tenham conquistado uma parte do sonho americano. Maravilha, tá? Aqui também sobre a paralisação, né? E fala que a paralisação provou quanto pouco faltará ao Departamento de Educação. Então, eles falam que muitos departamentos foram fechados agora devido à paralisação do governo e não retornarão mais por não terem mais utilidade alguma, tá? E fala que traição é punível com a pena capital. Ninguém para o que está por vir. E a coisa está andando fortemente. O ouro continua superando todas as cotações. O ouro supera os $4.200 a onça Troy, né, subindo vertiginosamente. E diz assim também essa notícia aqui: vou me distanciar um pouco de vocês enquanto vocês se dedicam totalmente às VAs, né? Divirtam-se, diz o Loirão, né? Divirtam-se, ou seja, ele está fazendo zombando assim do sistema, né? Das VAs e tudo mais, que vão ser retiradas em breve aí, tá? Bom, aqui também o príncipe herdeiro da América, da Arábia Saudita, vai se reunir com o Loirão para discutir a compra dos caças furtivos F-35. É a primeira visita dele aos Estados Unidos em 7 anos. E a Era de Ouro está chegando, né? Então, diz o Loirão, assinou a lei de baixar as taxas e fazer o melhoramento nas leis americanas, mais progresso chegando de certa maneira, né? Muitas bênçãos chegando e a Era de Ouro sendo anunciada aí pelo Loirão. Aqui também o filho dele, o Barron, né? Parece que é uma foto antiga, né? And now we release the Epstein Files, né? As chances da Câmara dos Estados Unidos aprovar um projeto para liberar os arquivos de Epstein sobem para 98% no Polymarker. Parece que eles estão querendo liberar as notícias aí do Epstein, né? E aqui também uma foto dele com o Epps. I have met some very bad people. Nenhumas foram tão... Bom, enfim, conversas aí que estão tentando incriminá-lo, dizendo que ele visitou a ilha de Epps, mas não tem fundamento, porque ele não visitou a ilha de Epps, não visitou, tá? Aqui o livro de Epps, todos que já foram, o Tio Phil, toda essa gente aqui, Naomi Campbell, Mick Jagger, Phil Collins, né? Toda essa gente aí participou dessa turma aí, Richard Branson, e mais uma Alec Baldwin e mais um monte de outros aí que estão sendo falados agora. E falava também que nesse local de Epstein tinha uma fábrica de pequenos lá, tinha um rancho enorme para onde as meninas iam e tinha uma fábrica dessa coisa aí. Então as fábricas eram usadas para criar pequenos que não tinham documentos e usadas para
aquilo que vocês estão imaginando mesmo. Então tudo isso era feito nessa fazenda ali, nessa ilha de Epes, e agora tudo, né? O rancho chamado de Rancho Zorro para a fabricação de pequenos. E no Brasil nós tivemos uma coisa dessa também aqui com o João de Deus, que fazia a mesma coisa, né? Bom, então tudo aparecendo, tudo sendo mostrado aí nos mínimos detalhes aqui. A maior revelação de 2025, a G de Evidências começa. E Lourão libera o Departamento de Justiça e FBI contra a rede do EPS e todos vão ser incriminados que estiveram nessa ilha, né? E tentaram incriminá-lo, mas ele simplesmente armou a armadilha. A inteligência dele é muito grande. Ah. Aqui diz assim essa reportagem que todos os bilionários podem comprar juízes e partidos políticos, tornando-os intocáveis, né? Mas esse tempo também está acabando agora, né? Então o Lourão tinha uma aliança secreta para encenar uma briga e divulgar os verdadeiros arquivos de Epps enquanto expunha traidores. E até agora está funcionando. Então parece que as armadilhas que ele tem colocado estão sendo muito bem sucedidas aí, tá? Então fala também, quem controla o clima controla o mundo. Há anos falamos isso e éramos tidos como conspiracionistas, mas agora está sendo exposto que as exposições e mentiras estão sendo mostradas e as detenções em massa estão começando no mundo todo. O que fizeram foi de uma maldade diabólica, mas o nó que está sendo dado é maravilhoso. É um filme que está sendo narrado agora para expor toda a maldade do mundo através do que nós chamamos da Operação The Storm. Bom, olha aí, ó, tá chegando a Operação Storm e nada pode parar o que está por vir, não há nada que pode parar, então que comecem os jogos, né, que comecem tudo, nada pode parar o que está por vir, a verdade crua e sombria sobre o grande reset, o mundo se prepara há décadas para isso e está chegando a hora, né? Pois é, então aqui ele sabe que o mundo precisa resetar desde muito tempo e agora as demais moedas que estão lastreadas em ouro vão fazer esse reset do bem, o reset do bem. Então saibam que tudo que virá, né, será para o bem, tudo será para a libertação da América, tá? Então eles colocaram o fim do padrão ouro em 1971 com o presidente Nixon, com Bretton Woods, e agora está voltando. Houve consequências desastrosas para a moeda fiduciária, que imprimiu dinheiro sem lastro, e por isso que houve toda essa pobreza mundial. Agora, com o lastro das moedas, a dívida anual mundial, que chega ao recorde de 200 trilhões de dólares, vai ser zerada. Zerada, sabe o que é isso? Então esse grande plano do reset que aconteceu será agora para o bem. Então o verdadeiro grande plano do reset é mudar todo o sistema, toda a estrutura da Terra, todo esse sistema falido já, e esse grande reset está já começando desde agora. Aqui tem alguns grandes pilares do reset, que era o reset da capa escura, né? Que eles queriam botar umas coisas assim ruins para a humanidade, só que esse reset virá sim, mas será um reset do bem e não mais do mal, tá? Então eles queriam a biometria, identidade digital, etc e tal, substituição do dinheiro físico, sem propriedade privada, fusão do homem e máquina, chips neurais, isso faz parte da velha agenda, né? Fala que os robôs substituiriam 90% dos empregos, e então muita coisa que eles criaram não vai mais acontecer, tá? Isso que eu quero assegurar para vocês. Bom, aqui vamos ver um pouquinho dos pleiadianos, né? Os pleiadianos e o povo que está aí, os pleiadianos e os humanos que estão ajudando a Terra. Então vemos muitos pleiadianos que estão encarnados aí e que têm uma similaridade com pleiadianos e com encarnados aqui, né? Parece que muitos deles estão aí interagindo com o ser humano, né? Aqui é uma imagem também da Michelle Obama, que antigamente o nome dele era outro, né? Que ele era do sexo masculino. Então agora a gente vê aqui o tio Pio, o Barack Obama e a Michelle aqui, que no caso era um aluno, né? E depois se transformou na Michelle. Então, tudo sendo exposto aí nos mínimos detalhes, né? Mas outra, Elon Musk afirma que o robô Optimus da Tesla acabará com a pobreza no mundo. Olha aí, também um vídeo incrível. Benjamin Netanyahu declara os Estados Unidos como inimigo número 1 de Israel e promete derrotar a nova Roma. Será que ele virou de lado agora, né? Então,
Bom, então aqui mais essa também. Direita conquista a maioria do Senado do Chile pela primeira vez em 30 anos. A vitória da direita no Chile. Então, muito bom o que aconteceu aí no Chile, tá? Bom, então, mas ex-membro do Partido Comuna, presidente da República Tcheca, assina a lei proibindo o comunismo no país. A pena pode chegar a 5 anos de detenção a quem fizer apologia a essa ideologia maligna apoiada por psicopatas atualmente. Então, na República Tcheca é proibido falar disso aí, né? China realiza teletransporte quântico histórico e inaugura a era da comunicação instantânea e inviolável, né? Então vemos aí que aquilo que a gente fala do teletransporte já é uma realidade dentro dos laboratórios da China, a era da comunicação instantânea e inviolável. Muitas tecnologias estarão sendo trazidas para a Terra em breve, né? Além dos robôs que estarão trabalhando para o ser humano e serão similares para fazer ações que nós não podemos fazer. Então a China surpreendeu o mundo com seus novos robôs e com as novas tecnologias que estão sendo trazidas aos pouquinhos, né? Um pouco pela China, um pouco pelos Estados Unidos, um pouco daqui, um pouco dali. A gente aos poucos vai ter tudo isso disponível para a humanidade. Bom, aqui quero dizer, workshop Rumo ao Novo Ser, 29 e 30 de novembro. Fique com a gente, já vai deixando o seu like aí. Tudo deu certo, a luz venceu e a gente se vê no próximo vídeo.